Prepare-se para uma viagem assustadora pelos filmes de terror mais icônicos de diversos países. Hoje, começamos nossa jornada em uma terra repleta de cultura, misticismo e histórias aterrorizantes, o México. E o primeiro filme da lista, Até o Vento Tem Medo, de 1968, dirigido por Carlos Henrique Taboada. A trama se passa em um internato feminino e gira em torno de uma estudante chamada Cláudia, que começa a ter sonhos perturbadores sobre uma misteriosa torre no campus. Após ser punida pela diretora severa, ela descobre que a torre está relacionada com o desaparecimento de outra estudante, Andrea, que ocorreu anos atrás. Carlos Henrique Taboada, minha gente. Decore esse nome porque ele vai aparecer muito por aqui. Ele é um grande diretor do cinema de terror mexicano e Até o Vento Tem Medo é uma das suas grandes obras. E o que eu mais gosto nela é que ela utiliza recursos modestos de produção de maneira muito eficaz. Então, para você que não conhece o trabalho do Taboada, saiba que ele explora temas sobrenaturais com elegância e profundidade, evitando os clichês típicos do gênero, como aqueles jumpscares previsíveis. E uma coisa que eu gosto muito nesse filme é como o vento se torna o elemento mais aterrorizante da trama, porque em muitos momentos os personagens ficam com a impressão de ter ouvido um nome no vento, como se o vento estivesse chamando por alguém. E quando eles olham ao redor, percebem que não há mais ninguém, não tem ninguém chamando esse nome de verdade. Então é muito legal isso, porque é meio que um medo primordial, sabe? Já aconteceu comigo, já aconteceu com alguns amigos, acredito que pode ter acontecido com você aí também, ou com alguém que você conheça, aquela sensação estranha de pensarmos que ouvimos alguém chamando os nossos nomes, quando de fato não havia mais ninguém por perto. E é muito legal rever essa situação no filme tão bem elaborado. E agora vamos com a obra-prima do horror mexicano, Macário, dirigido por Roberto Gavaldón. Foi o primeiro filme mexicano a ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro e também foi premiado no Festival de Cannes. A história se passa no México colonial e gira em torno de Macário, um humilde camponês que está obcecado por sua fome constante e o desejo de comer um peru inteiro sozinho, sem ter que compartilhá-lo com sua família. Em um dia dos mortos, ele finalmente consegue um peru e decide fugir para a floresta, para comê-lo em paz. Lá, ele encontra 3 figuras sobrenaturais: o diabo, Deus e a morte. Cada um pede um pedaço do peru, mas Macário só concorda em compartilhá-lo com a morte, pois acredita que ela é a mais justa e imparcial. Em troca, a morte dá a Macário uma água mágica, que pode curar qualquer doença. E agora Macário tem que decidir o que fará com esse novo poder em suas mãos. Macário é um homem simples e faminto, com um único desejo que aparentemente é trivial: comer um peru inteiro sozinho, sem ter que dividi-lo com mais ninguém. Parece simples, mas a coisa não é bem por aí. Esse desejo encapsula uma busca mais profunda por dignidade e controle em um mundo de escassez e opressão. Contudo, a realização desse desejo levanta questões importantes. Até que ponto vale a pena reduzir a vida a uma única aspiração? E o que realmente importa na existência humana? O filme Macário não apenas celebra a morte como uma parte essencial da vida, mas também desafia o seu público
a refletir sobre o que realmente dá sentido à nossa existência. E agora com o filme mais insano dessa lista, Alucarda. A trama segue a história de Alucarda, uma jovem órfã que é levada para um convento. Lá, ela forma uma amizade intensa e complexa com Justine, outra órfã. A presença da Alucarda no convento começa a desencadear uma série de eventos sobrenaturais, à medida que as duas meninas exploram temas de sexualidade e rebeldia. As freiras e padres do convento acreditam que as jovens estão possuídas por demônios e fazem de tudo para exorcizá-las. E uma das primeiras coisas que me vem à mente quando eu falo de Alucarda é como ele é frenético. É um filme que é exploitation puro, puro mesmo, é loucura crescente isso aqui. Ele, desde sua cena inicial, já mostra que vai ser um filme bem intenso e perturbador. E ele só vai alimentando isso cada vez mais. O filme não tem uma pausa, não tem uma trégua. É tudo muito frenético, muito rápido. E é uma intensidade absurda desse filme. Ele não para por um instante de te deixar com os olhos bem abertos. Também devemos elogiar a performance de Tina Romero, aqui atuando como Alucarda, transmitindo uma sensação de loucura crescente e tensão erótica no seu papel. Alucarda é uma experiência frenética e perturbadora que continua a ser cultuada por fãs de terror, que ainda por cima mistura elementos de horror gótico com uma crítica erótica à regressão religiosa e social. Continuando nessa pegada, temos Satânico Pandemônio, também conhecido como La Sexorcista, um exemplo clássico do Nun Exploitation, que combina elementos de horror e erotismo com ambientações em conventos e mosteiros. A história gira em torno de Madre Maria, uma jovem devota freira que começa a experimentar visões perturbadoras e tentações diabólicas. Essas visões são induzidas pelo próprio Satanás, que aparece para ela em diversas formas e tenta seduzi-la, levando-a por um caminho de pecado. À medida que ela sucumbe às tentações, Madre Maria se envolve em uma série de atos de violência e perversão, causando caos e destruição no convento. E esse é um filme controverso, que inclui cenas explícitas de sexo, violência e blasfêmia. O filme também explora temas como a repressão sexual e a culpa religiosa. Tudo isso carregado de um simbolismo religioso que aumenta o ambiente de tensão e decadência. Esse filme impactou bastante os fãs de horror com sua abordagem audaciosa e subversiva. A fusão de erotismo e terror em um cenário religioso faz do filme uma obra única e muito memorável do cinema mexicano. E agora vamos mais uma vez com Carlos Henrique Taboada. Eu falei que ele ia aparecer de novo. E ele trouxe mais um filmaço pra gente. E o nome desse filmaço é Veneno para Fadas. A história se centra em Flávia, uma menina rica e ingênua que faz amizade com Verônica, uma colega de escola com uma imaginação fértil e uma tendência para contar histórias fantásticas. Verônica convence Flávia de que ela é uma bruxa com poderes sobrenaturais, usando a ingenuidade de Flávia para manipular e controlar diversas situações. À medida que a amizade entre as duas se intensifica, os jogos de Verônica se tornam cada vez mais sinistros, levando a consequências trágicas. Veneno para Fadas, esse filmaço que até hoje eu não conheço ninguém que tenha assistido esse filme e tenha dito que não gostou, que achou o filme ruim. Muito pelo contrário, ele é um filme muito querido. E eu acho que isso se deve muito
ao fato da sua trama ser toda através da ótica das crianças. Os adultos ficam em segundo plano por aqui. E é muito legal de ver essa inocência, né? Esse olhar mais inocente, mais doce, encarando um mundo que vai ficando mais sombrio. É ótima a maneira como eles abordam aquela criançada, como a trama vai se desenvolvendo e, sinceramente, tem um final. O final desse filme é muito bom. Muito, muito bom. Fechou com chave de ouro. É excelente essa ideia do Taboada. Pois é, aqui temos uma meditação sobre a perda da inocência e o poder das histórias que contamos a nós mesmos e aos outros. A influência da superstição, a vulnerabilidade da infância e as consequências das mentiras e manipulações são os temas mais recorrentes desse filme. A atuação da Ana Patrícia como Verônica é especialmente impressionante, capturando a complexidade de uma criança que não entende completamente o mal que está criando. Veneno para Fadas é uma obra-prima do cinema de terror mexicano que até hoje continua a ser apreciada por sua sutileza e profundidade. Então é isso, meus tolinhos, esse é o começo de Volta ao Horror em 80 vídeos, sempre explorando um país diferente. E eu deixei muito filme de fora já nessa primeira lista. A lista mexicana deveria ser maior, porém tem alguns filmes aqui que eu senti vontade de fazer um vídeo solo, trazendo mais detalhes, mais curiosidades. Então eu deixei a lista menor, pelo menos por enquanto, até que eu consiga lançar mais vídeos. Mas já é um começo, né? Não tem muita coisa vindo por aí. Eu fui o Tolo de Amarelo, vocês foram ótimos, muito obrigado e até a próxima.